Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Daphne e Gael descobrem que não são irmãos e se beijam. Álvaro descobre que Olga espera um filho de Paulo. E não acaba por aí. Bárbara flagra Álvaro e Ariadna próximos. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 7 a 11 de novembro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 7 de novembro. É revelado que Nestor sabia que Joaquim era o pai de Daphne e que o conhecia. Também é descoberto que Joaquim mandava dinheiro para Daphne por Josefina, mas ela não entregava para a filha. Joaquim também avistou de longe a filha e a neta com a ajuda de Nestor. Gema entra para visitar Bárbara no quarto do hospital. Bárbara e Gema conversam e ela aceita que Gema vive em sua casa para ajudar em sua recuperação. Bárbara quer saber de tudo que Gema passou com o cretino do Gustavo. Josefina confessa a Daphne que conheceu Joaquim no bordel, pois ele estava lá acompanhando um amigo que fazia aniversário. Ela diz que eles se aproximaram muito e acabou engravidando de Joaquim. Levita diz a Ariadna que não quer imaginar quando Bárbara saber que Gema é sua filha. Gema conta para Bárbara tudo o que viveu com Gustavo. Bárbara diz a Gema que detesta as mentiras. Josefina fica sabendo que foi Silvestre quem disse para Daphne sobre o passado dela. Gema diz a Ariadna e Levita que não conseguiu dizer para a Dona Bárbara que é sua sobrinha. Gema diz que Bárbara permitiu que ela ficasse em sua casa para cuidar dela. Levita fica preocupada, mas permite que a filha fique na capital. Daphne diz a Josefina que ela não foi a melhor mãe, mas que não lhe resta dúvidas que ama seus netos. Bárbara diz a Gael que Gema voltou para viver com eles na casa. Gael diz que a mãe deveria também agradecer a tia Levita por ter doado sangue para ela. Orgulhosa, Bárbara pede que o filho não se refira a Levita como tia. Gael diz à mãe que seria muito ingrato da parte dela não agradecer Levita. João José diz a Daphne que ela pode confiar nele mais do que seu próprio irmão. Daphne fica surpresa e pergunta se Gael não é amigo de João José. O traíra diz que é sim amigo de Gael, mas nem tanto. Bárbara percebe Gael desanimado pelo noivado com Romena e o adverte que gosta dela como nora. Ariadna escreve um artigo sobre Gema e o abuso de menores. O padre aconselha que Bárbara aprenda a perdoar coisas do passado, porque às vezes as coisas não foram como pensamos. Bárbara se comove com as palavras do padre. Álvaro começa a organizar as coisas para fazer a reforma do escritório da casa. Ele diz a Ariadna que ela deve ficar ali na casa, pois tem direitos. Ariadna confessa a Álvaro que acabou completamente seu amor por Eduardo e que já havia percebido que isso ia acontecendo antes mesmo dele a abandonar. Passa-se dias. Bárbara recebeu alta e está andando de muletas. Tadeu fica feliz ao ver Bárbara de volta em casa e abraça a avó. Álvaro diz à mãe que está começando a reforma do escritório. Gael diz a todos que não há sinal de Eduardo por nenhuma parte. Bárbara tenta justificar o filho, dizendo que ele deve estar com muito trabalho nos Estados Unidos ou talvez perdeu o celular. Nemo diz a Eduardo que foi corajoso ele abandonar sua mulher e seu filho para viver com a Linda Brown. Ele diz ao amigo que precisa de trabalho e queria saber se a empresa de Lindo o contrataria. Gael diz a Daphne que sua mãe já voltou para casa e agradece pela mensagem que ela o enviou para o apoiar. Bárbara diz a Ariadna que Gustavo é um maldito desgraçado imbecil que se aproveitou de Gema. Ariadna aconselha que a sogra apoie Gema para que volte aos estudos. Bárbara diz que Gema é a única que ela tem confiança e que se preocupou realmente com ela. Anoitece. As mulheres Falcon jantam juntas. Bárbara sente falta de Eduardo e quando liga para ele, ele desliga as chamadas. João José está cada dia mais próximo de Daphne. Clarinha não gosta da aproximação da mãe com João. Tadeu faz um desenho para Álvaro e ele lhe dá atenção, coisa que o pai sem vergonha não fazia. Gael se sente cada vez mais encurralado por sua relação com Romena. Bárbara diz a Gema que ela vai voltar a estudar. Gael ouve Daphne falando com João José, sem saber que se trata dele combinando para saírem juntos para tomar café. Gael fica com ciúmes e chateado, pensando que Daphne tem namorado. Mais tarde,
Gael diz a João José que Daphne tem alguém, pois ouviu ela combinando com o fulano de irem tomar café. Cínico, João José diz que Gael deveria deixar Daphne refazer sua vida e que, além do mais, ela segue sendo sua irmã. Gael diz que espera que saia logo os resultados do teste de DNA. Gema confessa a Bárbara que está grávida de Gustavo. O projeto de Álvaro não é aprovado, pois Olga revelou para o dono da construtora que foi ele quem fez o projeto. Furioso, Álvaro vai atrás de Olga na empresa para tirar satisfações com a serpente. Sem querer, Ariadna acaba soltando para Bárbara que Gema é filha de Levita. Bárbara fica chocada. Ariadna conta toda a história de Gema para Bárbara e todo o sofrimento que ela passou por dificuldades financeiras e que Gustavo era violento com ela. Álvaro discute com Olga por querer arruinar sua vida. Olga diz que não é obrigada a ouvir as reclamações dele e manda ele sair de sua casa. Álvaro entra no quarto de Olga e se surpreende ao ver um carrinho de bebê e um bebê conforto. Ele fica surpreso e diz que Olga está grávida de Paulo. Gael recebe os testes de DNA e revela a Daphne que eles dois não são irmãos. Terça-feira, 8 de novembro. Bárbara chega ali onde está Gael e Daphne. Gael inventa para Bárbara que estava falando com Daphne sobre assuntos de trabalho. Ariadna encontra Álvaro triste e pergunta o que houve. Álvaro diz a Ariadna que Olga está grávida de Paulo. Ariadna diz que lamenta com ele, pois era a família que ele queria ter com ela. Ela diz que ele não deve ficar triste, pois poderá ter quantos filhos quiser com outra mulher. Álvaro confessa a Ariadna que é estéril. Olga diz a Paulo que Álvaro prometeu que não irá lhe procurar mais. Paulo diz que ela fala isso no tom triste. Nervosa, Olga pede que Paulo não faça ceninhas de ciúmes, pois detesta isso. Ariadna apoia Álvaro e ele diz que ela pode mudar a vida das pessoas com seu humor e seu sorriso. No interior, Bárbara chega na casa de Levita. Romena diz a Ivete que liga para Gael, mas ele não atende. Ivete diz que Gael deve estar com alguma de suas amiguinhas. Bárbara observa a humildade da casa de Levita. Levita diz a Bárbara que lhe deve uma desculpa por ter mandado Gema para a casa dela, mas que não sabia de outro lugar para esconder a filha. Bárbara diz à irmã que está ali para agradecer por ter doado sangue para ela. Bárbara e Levita se emocionam ao se lembrarem do aniversário de 15 anos de Levita. Levita conta a Bárbara todo o sofrimento dela e de sua mãe e que o pai delas não se importava com elas. Ela diz que a mãe de Bárbara a odiava, quando na verdade ela não tinha culpa do envolvimento entre seus pais. Bárbara diz a Levita que quer deixar o passado para trás e que também quer que Gema more com ela. Levita se emociona e agradece à irmã por oferecer uma vida melhor para sua filha. Por telefone, Daphne diz a Josefina que já sabe que Joaquim não é seu pai. Josefina fica surpresa e pergunta quem lhe disse isso. Daphne não permite que Josefina fale nada e desliga o telefone. Bárbara e Levita fazem as pazes e se abraçam. As duas não resistem e acabam chorando devido à reconciliação. Já mais tarde, Gema volta a morar na casa de Bárbara. Gael encontra uma correntinha nas coisas de Bárbara e a questiona. Álvaro e Ariadna ficam felizes por Gema estar morando ali na casa. Bárbara diz a Gael que a correntinha era de sua filhinha que nasceu morta, Lúcia. Gael e Daphne conversam sobre o teste de DNA que realizou entre ele e ela. Daphne diz que agora as coisas irão se complicar, pois ela terá que ir embora da casa, já que não é uma Falcon. Gael diz que ela não pode ir, pois Joaquim a reconheceu como filha e lhe deu seu sobrenome. Daphne diz que isso seria se aproveitar deles. Gael confessa a Daphne que está apaixonado por ela. Gema agradece Bárbara por seu apoio e deixar-a morar ali em sua casa. Bárbara também agradece a sobrinha por cuidar dela. Gael pergunta a Daphne se o amor que ele sente por ela é recíproco. Daphne diz que perdeu seu marido há alguns meses e, além do mais, ele tem uma noiva. Gael pede que Daphne não diga a ninguém que não são irmãos. No dia seguinte, chateada, Romena reclama com Gael por não atender suas chamadas. Depois, Gael revela a João José que ele e Daphne não são irmãos. Linda contrata Nemo para trabalhar em sua empresa. Stefânia comunica a Ariadna que Tadeu poderá começar a estudar em sua escola daqui 3 dias. Ariadna fica muito feliz.
Álvaro fica feliz ao saber que ele poderá estar no concurso dos projetos da construtora. Ele manda uma mensagem para Olga e a agradece por ter o ajudado a voltar para o concurso. Olga sorri e Paulo a questiona. Olga diz que recebeu um meme de sua amiga. Padre Antero vai na casa de Bárbara para falar com ela. Álvaro liga para Ariadna e diz que conseguiu a voltar para participar do concurso. Ariadna fica contente. No jardim da casa, Gael diz a Daphne que aquela casa corresponde a ela, pois o pai dele deixou isso em testamento. Daphne diz que não quer se sair como uma aproveitadora e mentirosa. Ela agradece Gael por seu apoio, mas diz que não tem nenhuma obrigação com ela e nem com seus filhos. Gael diz que a ama e que quer pelo menos que ela o veja como um amigo. Daphne beija. Quarta-feira, 9 de novembro. Há anos atrás, Joaquim recebeu uma chamada de Açucena, onde ambos se aconselhavam para se cuidar e esperar o momento certo para atacar o inimigo. Gael e Daphne continuam se beijando com muita paixão. Daphne se afasta e diz a Gael que não deveria ter feito aquilo. Gael diz que isso foi o sentimento que existe entre eles. Daphne quer ir embora da casa, mas Gael diz que ela precisa ficar por seus filhos. Romena se irrita pelo atraso de Gael em chegar na agência. Gael diz que estava na casa de sua mãe a visitando. Depois, Gael diz a João José que Daphne também o ama e comprovou isso. João José finge ficar contente perante o amigo. Ivete diz a Romena que ela é muito ingênua em acreditar que Gael esteve visitando Dona Bárbara. Ela aconselha que a amiga ligue para a Bárbara e confirme se o que o Gael realmente disse é verdade. Yolanda vai à capital visitar Gema. Gema não quer voltar para a escola, pois tem medo de descobrirem sua gravidez no colégio. Bárbara tem lembranças do passado e que sentia medo de descobrirem que o bebê que supostamente era seu, na verdade era de outra família. Ela se recorda também que Joaquim tinha os documentos deste bebê e ela pediu que ele levasse isso para longe, pois era o sinal da culpa deles. Daphne se encontra com o advogado e comenta que não é filho de Joaquim. O advogado diz que Joaquim a reconheceu como filha. Além do mais, no testamento, ela aparece como herdeira, ou seja, isso não tem problema algum. Ariadna diz a Cassandra que não vê a hora de deixar a casa de sua sogra. Ariadna decide fazer Eduardo pagar a pensão de Tadeu e entra em contato com advogados. Romena visita Bárbara e, através de um comentário de Gema, descobre que Gael esteve na casa, mas não viu Bárbara, e sim Daphne. Daphne chega ali e Bárbara a confronta, perguntando o que Gael queria com ela. Daphne diz que não é nada de importante. Bárbara humilha Daphne dizendo que ela é uma à toa, enquanto a Romena é trabalhadora e admirável. Bárbara acusa Daphne de estar abusando de seu filho. Daphne diz que Bárbara já se recuperou, porque já voltou com suas chatices. Ariadna diz a Álvaro que Eduardo tem que dar a pensão para Tadeu e que, caso se negue, entrará com processos legais contra o ex-marido. Álvaro apoia Ariadna e diz que irá ajudar com essa questão. Ariadna agradece pelo apoio do cunhado. Rola um clima diferente entre Ariadna e Álvaro. Romena reclama com Gael por ter mentido para ela, dizendo que foi ver Bárbara, quando na realidade foi ver a irmã Daphne. Yolanda chega na escola com Gema para reinscrevê-la. Gema recebe o apoio de suas amigas na escola. Álvaro diz a Ariadna que ela deve exigir que Eduardo dê a pensão de Tadeu e não pedir como se fosse um favor. Álvaro toca nos ombros de Ariadna e diz que ela não está sozinha. Bárbara chega ali e flagra a cena. Bárbara pressiona Álvaro para que mude o quanto antes de sua casa. Álvaro pergunta o porquê a mãe quer que ele vá embora tão rápido. Bárbara diz que quer que ele se afaste de Ariadna, pois teme que eles possam ter algo a mais. Yolanda avisa Gema que ela poderá voltar a estudar ali na escola a partir do dia seguinte. Álvaro diz à mãe que o que sente por Ariadna é carinho e admiração apenas. Bárbara diz que essas duas coisas que ele sente por Ariadna pode levar a outros sentimentos mais fortes. Álvaro diz que irá se mudar e a mãe não precisará ficar com medo de acontecer algo entre ele e Ariadna. No dia seguinte, Linda e Eduardo estão analisando as contas da empresa quando chega uma mensagem de Ariadna no computador. Linda fica furiosa por Ariadna ficar mandando mensagens para Eduardo e exige que ele a bloqueie. João José vai atrás de Daphne e tenta tirar informações dela sobre ela e Gael. Bárbara diz a Gema que vai ter que conversar com Calixto.
Bárbara procura Padre Antero e pergunta se ele conhece alguém chamado Calisto. Padre Antero diz que não conhece, mas talvez Dona Eli saiba. João José incentiva que Romena seduza Gael e lhe dê mais carinho. Ele incentiva que ela lhe prepare uma surpresa para acender a paixão da relação. Dona Eli não se recorda de Calisto. Romena tenta seduzir Gael no escritório e o beija. Daphne chega na agência com Santiago e Clarinha. João José arma uma cilada para que Daphne veja Romena com Gael. O plano do rato dá certo e Daphne flagra Romena e Gael aos beijos. João José fica satisfeito por seu plano ter funcionado. Mais tarde, Josefina vai atrás de Daphne e diz que está ali para provar para ela de uma vez que ela é uma falcão legítima. Bárbara envia uma mensagem para Calisto dizendo que quer o ver pessoalmente para saber o que ele quer com ela. Ela diz que certamente tem algo a ver com Gael. Calisto recebe as mensagens de Bárbara e fica surpreso. Quinta-feira, 10 de novembro. Calisto envia uma mensagem para Bárbara perguntando por que ela pensa isso. Bárbara envia outra mensagem dizendo que ele está perseguindo e diz que o que se abandona se perde. Calisto não entende nada do que Bárbara fala com ele. Daphne confirma que é filha de Joaquim através de uma carta do próprio que escreveu para Josefina. Bárbara e Calisto marcam de se verem pessoalmente. Calisto diz a Bárbara que tem que recuperar o que Joaquim tirou dele. Bárbara ameaça Calisto de morte caso revele algo para Gael. Calisto liga para Bárbara e diz que não vai falar nada com o tal Gael. Enquanto Bárbara está conversando com Calisto, Clarinha entra no quarto e acaba pegando alguns documentos importantes para desenhar. Romena diz a João José que Gael não quis se envolver com ela e que ele está muito estranho. Josefina diz a Daphne que a mesma marca que ela tem em seu braço tinha o pai dela, Joaquim, e que se quiser confirmar é só ver alguma foto dele. Ela pergunta por que a filha está com tantas dúvidas se é ou não filha do falecido. Daphne diz que Gael fez um teste de DNA e que o resultado mostra que ambos não são irmãos. Josefina diz que isso não significa que ela não é filha de Joaquim e que talvez possa ser Gael que não seja um falcão. Josefina diz para a filha fazer o teste de DNA com outro de seus irmãos e veja qual será o resultado. Ariadna parabeniza Álvaro pela reforma do escritório e diz que ficou ótimo. Tadeu diz ao tio Álvaro que queria um cachorro. Álvaro diz que há dias que queria adotar um cãozinho para ficar ali na casa. Gema revela às suas amigas que está morando na casa de sua tia Bárbara. Daphne pede fotos de Joaquim para Álvaro e inventa que Clarinha quer ver as fotos de seu avô. Álvaro diz à irmã que tem uma marca igual à de seu pai e lhe mostra. Anoitece. Calisto liga para seu cúmplice e diz que ele e Bárbara irão se encontrar. Ariadna revela a Bárbara que está atrás de Eduardo para que cumpra suas responsabilidades com Tadeu. Daphne envia uma mensagem para João José dizendo que poderão se ver outro dia para tomar um café. Gael quase flagra a conversa de João José com Daphne. Ariadna diz a Álvaro que ela e Tadeu vão sentir sua falta quando forem embora da casa. Álvaro diz a Ariadna que se Eduardo não cumprir seu dever de pagar pensão, então que ela o denuncie para as autoridades. Gael liga para Daphne e diz que tem muita vontade de a ver. Daphne diz que o beijo entre eles foi um erro e que por respeito a Romena não devem ficar se vendo. Gael diz que está esperando o momento adequado para falar com Romena e terminar sua relação. Daphne pede que ele não faça isso porque entre eles nunca terá nada. Daphne encontra o documento que Clarinha pegou do quarto de Bárbara. Ela vai até o quarto da senhora e entrega o documento e confronta. A senhora disse que a Lúcia nasceu entre o Álvaro e o Eduardo, mas neste documento mostra que ela nasceu no mesmo ano que o Gael. O que a senhora tanto esconde? Bárbara diz que ela não tem direito nenhum para questionar e que isso foi um erro. Daphne pede que Bárbara pare com mentiras e lhe diga a verdade. Daphne confronta a Bárbara perguntando se Gael realmente é filho dela e de Joaquim. Furiosa, Bárbara rasga o documento e joga na cara de Daphne e manda ela sair de seu quarto. Quando Daphne sai, Bárbara fica muito preocupada. No dia seguinte, Gael e Bárbara tomam café da manhã juntos. Bárbara diz a Gael que Romena é bonita e educada e que a aprova como nora. Clarinha corre para abraçar e beijar Gael quando vê. Gema liga para Levita e as duas conversam.
Daphne incentiva que Bárbara diga a verdade para Gael. Onofre reclama com Levita por já estarem sem dinheiro. Ele diz que a culpa da miséria deles é dela, pois se Gemma estivesse com Gustavo, estariam recebendo um cheque todo mês. Gael diz a Daphne que irá apoiar com tudo o que ela precisar. Ele ainda completa a Daphne que irá mandar fotos de seu pai para ela. Álvaro se muda para um novo apartamento. Onofre e Levita descobrem que Gustavo está de volta na cidade. Bárbara agradece Daphne por não ter dito a Gael que não é um falcão. Eduardo diz a Nemo que está muito cansado com tanto trabalho que tem ali na empresa. Ariadna fica indignada por Bárbara tratar Gemma como se fosse sua empregada e a acusa de estar explorando a sobrinha. Mais tarde, Ariadna entra com uma ação na justiça contra Eduardo por não pagar a pensão de Tadeu. Gael diz a Romena que não podem estar juntos, pois não a ama. Romena diz que existe alguém entre eles. João José se declara para Daphne e confessa que gosta dela. Onofre vai à casa de Gustavo e quer conversar com ele. Gustavo diz assim: sexta-feira, 11 de novembro. Guadalupe, mais conhecida como Lupe, deixa o presídio depois de muitos anos presa. Gustavo diz a seu amigo que seu sogro estava procurando com certeza para lhe tirar grana. Imelda diz a Bárbara que Estefânia quer se casar com um índio pobretão e que por isso é brigado com ela, pois queria que ela se casasse com alguém de seu nível social. Daphne diz a João José que jamais se envolveria com Gael, pois ele está comprometido com Romena. Romena sofre pelo término de sua relação com Gael. Ela acusa ele de ter a usado, mas ele nega, dizendo que ela é uma mulher carinhosa e boa, mas que não sente o mesmo que ela. Tadeu diz a Álvaro que ele também vai ir embora de casa, pois não o ama assim como seu pai. Álvaro pede que o sobrinho não repita isso, pois o ama muito, assim como o pai dele. Ele diz que sempre que precisar dele, estará lá para o apoiar. Gustavo visita Onofre em sua casa e diz que está de volta para saber onde está Gemma. Gustavo se sente atraído pela filha mais nova de Onofre, Perla, e diz a ele que ela está ficando com o corpo. Ele pede que Onofre consiga sua filha mais nova para ele e que em troca lhe dará bastante dinheiro. Asqueroso, Gustavo diz a Onofre que irá embora do povoado com a filha mais nova dele e deixará sua mansão para ele na cidade. Onofre, infeliz, diz que irá pensar e qualquer coisa lhe avisa. Romena diz a Daphne que Gael terminou sua relação com ela. Ela diz que tem certeza que Gael está apaixonado por outra mulher. Ela pede que Daphne lhe diga caso Gael a revele quem é essa mulher na qual ele se apaixonou. Daphne fica tensa. Onofre decide vender sua filha mais nova para Gustavo. Gente, esse velho é um cretino, asqueroso, nojento, porco. Ai, é de dar nojo. Gemma conhece Demétrio e Pablo. Gemma pede a Bárbara que permita que vá no dia seguinte uns amigos seus na casa para fazerem um trabalho escolar. Bárbara acaba aceitando. Por telefone, Levita diz a Gemma que Gustavo está de volta no povoado. Gemma se surpreende e fica com medo. Ela diz à mãe que teme que Gustavo queira se vingar dela ou de seus irmãos. Levita diz que se Gustavo se atrever a fazer algo com eles, irá fazer ele se arrepender. Onofre e Gustavo combinam a venda de Perla. Gustavo paga Onofre pela venda dela. Daphne diz a Gael que Romena está muito triste e que se sente mal por ela. Gael diz a Daphne que a ama e a beija. Daphne até tenta, mas acaba correspondendo ao beijo. Logo, ela se afasta e diz que não quer causar o sofrimento de Romena. Romena decide sair do apartamento de Gael. João José diz a Romena que a separação entre ela e Gael é passageira e que logo ele estará procurando de novo. Romena diz que agora é ela quem não vai voltar com Gael. Por telefone, Ariadna diz a Álvaro que Tadeu sente muitas saudades dele na casa. Álvaro diz que também sente falta do sobrinho. Álvaro e Ariadna cada vez mais se sentem apaixonados um pelo outro. Onofre chega bêbado em casa e Levita se chateia. No dia seguinte, os amigos de Gemma chegam na casa de Bárbara para fazerem um trabalho escolar. Calisto liga para Bárbara e a pressiona para que se vejam o quanto antes. Bárbara faz Gemma passar vergonha na frente de seus colegas. Ela diz que Gemma não está ali em sua casa como convidada e sim tem obrigações para fazer, ao invés de ficar fingindo fazer trabalho escolar.
Pablo dá risada pelas humilhações que Bárbara faz Gemma passar, enquanto as amigas dela e Demétrio ficam pasmos ao ver a grosseria de Bárbara. Romena vai à casa de Bárbara e ela diz que, graças a Deus, Gael está compromissado com uma mulher bonita e bondosa como ela. Romena revela a Bárbara que ela e Gael já não estão juntos. Onofre leva a Perla para entregá-la para Gustavo, alegando que um de seus amigos quer a levar para uma festinha. Pablo diz a Gemma que a dona da casa nem parece tia dela, e sim sua patroa, e que só falta ela se vestir de empregada. Gemma se sente humilhada e Demétrio pede que ela não se preocupe por eles. Bárbara fica indignada por Gael ter terminado sua relação com Romena. Romena diz a Bárbara que tem certeza que Gael está apaixonado por outra mulher.